Então hoje, pessoal, vamos conversar sobre estresse no trabalho. Isso é muito complicado, porque apesar do trabalho não ser a nossa vida, ele faz parte da nossa vida praticamente todos os dias. Quando a gente não se envolve com o trabalho sábado, domingo, né? Ainda é pouco, porque geralmente o trabalho nos envolve quase todos os dias em algum estresse, né? O Everaldo aqui falando, Everaldo Nascimento. Boa noite, estresse é um dos maiores prejuízos no trabalho. Everaldo, é um dos maiores motivos de baixa produtividade. Funcionário desmotivado, funcionário estressado causa danos aos lucros da empresa, baixa produtividade da empresa. Olha só que louco, né? Falando em pesquisa, pessoal, pra gente falar um pouquinho... Aqui a Elaine Gumiero falando, fiquei doente por causa do estresse do trabalho. Sim, Elaine, pode ficar doente. Existe um transtorno psiquiátrico que se chama síndrome de burnout. Não sei se vocês já viram falar. Burnout quer dizer esgotamento, exaustão. O termo foi feito por um psicanalista, né, que falou dessa exaustão, desse estresse que é diretamente relacionado ao trabalho. O que seria a síndrome de burnout, pessoal? Que seria essa exaustão, né? É um transtorno psiquiátrico mesmo, então não é bobagem, né? É um quadro realmente patológico, que a pessoa não está saudável, em que a pessoa se sente assim um estresse crônico causado pelo trabalho. Então o que ela sente? Exaustão, fadiga, ansiedade, ela tem um sintoma que a gente vai chamar de anedonia. Ela perde o prazer pelas atividades rotineiras, pelas coisas do dia a dia, perde a vontade de fazer, começa a afetar até o dia, quando ela sai de casa, ela começa a perder o prazer e a alegria em fazer qualquer coisa. Claro que daí ela vai ter também uma baixa produtividade mesmo, apatia, tudo por causa dessa síndrome do esgotamento profissional. É um estresse totalmente ligado ao meio profissional dela. Vocês sabem, pessoal, falando que a gente falou de um dos maiores motivos, né? Vocês sabem qual é a porcentagem de trabalhadores brasileiros que estão diagnosticados com síndrome de burnout? 30%, é muita coisa, pessoal. 30% dos brasileiros estão com estresse ligados ao trabalho. Teve uma pesquisa, essa pesquisa não foi no Brasil, mas acho que foi nos Estados Unidos, não sei bem. Quem quiser melhores informações da pesquisa, me escreve aí nos comentários que eu mando o link. Com 1.000 adultos, né? Desses 1.000 adultos, 540 eram mulheres estressadas pelo trabalho e 460 homens, ou seja, as mulheres ainda estão em maior número, provavelmente porque as mulheres são aquelas que mais se cobram, as mulheres são aquelas que mais trabalham depois de saírem do trabalho, chegam em casa, né, não conseguem relaxar muitas vezes, e sem contar no dia a dia, pela cultura, o dia a dia na empresa, o dia a dia do ambiente de trabalho, a mulher passa por alguns estresses, né? Talvez algumas dificuldades maiores, situações, né, mais difíceis que os homens, não sei bem porquê, a gente tem que daí se informar. Mas provavelmente também porque as mulheres, elas se cobram demais. A mulher quer ser 100% profissional, 100% mãe, 100% aí fazer uma outra atividade, ela ainda tem um hobby, tipo dançar e academia, e ainda se cobra e quer ainda ser perfeita nesse hobby, ainda tem que estar com o corpo perfeito, tem que estar dançando muito bem, nunca pode não ter feito a unha, tem que estar, então estressa a mulher, ela mesma se sobrecarrega demais. A própria mulher é o seu próprio chicote, ela mesma se maltrata, porque ela se cobra muito. E não tem como a gente ser 100% em todos os lugares. Nós somos mais de uma pessoa? Não, né? Como é que eu, que sou só uma pessoa 100%, vou ser 100% em um lado, sem outro? Eu não sou 200, 300, eu sou 100%. Então, em algum lugar, eu sempre vou estar... alguma coisa não vai estar muito bem. Algum trabalho eu deixei para o outro dia, eu não posso fazer nada, porque eu não posso ficar mais tempo, porque eu tenho que buscar meu filho no colégio. E eu não posso me culpar por isso. A gente tem que começar a se relaxar, a não se cobrar tanto. Quais são as pessoas que mais se estressam no trabalho? Primeiro, a gente já vê pelo perfil da pessoa.
Pessoas mais competitivas, que querem sempre ser o melhor. Nunca, em nenhuma instituição, em nenhum trabalho, pessoal, nunca uma pessoa só vai ser melhor em tudo. Sabe aquele colega que é aquele que quer, quando tem que falar alguma coisa, ele é o porta-voz. Quando tem que resolver alguma coisa, ele é que teve a melhor ideia. Quando tem alguma coisa do operacional, ele sabe consertar. Quando tem alguma coisa no computador, ele quer ver, sabe? Não existe, nenhuma pessoa é boa em tudo. Então, em primeiro lugar, essas pessoas competitivas, elas já têm uma tendência a sofrer de estresse no trabalho, porque elas nunca vão ser melhores em tudo do que todo mundo. Então não tem como. Pessoas impacientes, que querem tudo para ontem, que não sabem esperar. Pessoas controladoras, que acham que só vai ter um bom resultado se for elas que vão fazer. Então elas acabam nem delegando muitas atividades, acabam se sobrecarregando no trabalho, porque não confiam no trabalho do colega, porque acha que ninguém vai fazer bom como ela, não vai ter um bom resultado como se ela fizer. Então ela acaba se sobrecarregando demais, porque ela não delega muito, né? Ela é muito controladora, ela acha que só vai sair bem se ela faz demais. Quais outras pessoas também que se envolvem, que se estressam muito no trabalho, que eu tava pensando já em envolver e acabei falando? Aquelas pessoas que se envolvem demais com o trabalho. Sabe aquelas, eu visto mesmo a camisa? É muito bom profissionais, pessoas que vestem muito a camisa, mas depois que a gente sai do trabalho, a gente tem que tirar a camisa. E a gente tem que saber tirar aquela camisa que agora tem que descansar, e viver a minha vida e não me preocupar e saber dizer não pro meu chefe que pede algo extra e eu não posso. Então a gente tem que se cuidar, porque tem pessoas que se envolvem demais no trabalho. E sempre tem que lembrar, se você for demitido hoje, amanhã, simplesmente tudo em relação ao seu trabalho, todo o seu checklist, todas as listas que você tem que fazer, o atraso, aqueles problemas de relacionamento com os colegas, tudo vai acabar. Ou seja, não leve o seu trabalho para casa. Não vale a pena. No momento que você sair de lá, tudo de lá não vai mais fazer parte do seu dia a dia. Vai fazer parte da sua história, vai fazer parte do seu passado, da sua experiência, do seu aprendizado. Seja muito grato por isso. Agora, não vale a pena a gente viver pelo trabalho, porque ele não é a nossa vida. Sair do trabalho, tira a camisa. A gente não precisa vestir camisa o tempo todo. Ninguém precisa ser fanático e fazer tudo pelo que faz. E não é, pessoal, não é má vontade, não é não ser um profissional dedicado, a gente reconhecer o nosso limite e saber dizer que uma coisa não vai ser possível, porque não pode, porque já tem outros planos, já programou outra coisa. Ou sabe também que depois que chega em casa eu vou descansar, eu não vou acumular atividade, né? Então eu tenho que saber o meu limite. Eu, por exemplo, a partir de um certo horário, eu sou autônoma, né? Eu mando mais os meus horários, eu não tenho problema de relacionamento com isso de chefe, apesar de ter meus horários, eu tenho que dar satisfação, né? Com o paciente, com o aluno, supervisionando também tem que dar satisfação. Mas eu mesmo faço os meus horários. E eu mesmo me estipulo, a partir de um certo horário eu não abro e-mail. Por quê? Porque e-mail, a gente sempre é algo que a gente tem que fazer, é algo que tem que mandar, é um material que tem que terminar, é uma resposta que tem que formular, enviar. E se eu ler agora, 10 horas da noite, digamos, eu não vou mais fazer hoje. Por que eu vou ler esse e-mail agora, se eu só vou fazer amanhã? Para quê? Para me tirar a noite de sono? Para eu deitar pensando o que eu tenho que fazer, como que eu vou responder o e-mail? Não, é mais fácil amanhã, de manhã, quando eu iniciar minhas atividades, eu ler meus e-mails, ficar à parte e daí responder. Então a gente tem que saber os nossos limites. O que me faz mal? Se eu tenho essa dificuldade que eu vejo algo que eu já quero resolver, então eu não envolvi à noite. Eu vou saber que o meu dia acabou. Agora já não é mais horário de eu abrir os meus e-mails, porque se eu abrir, eu vou ver algo que eu tenho que fazer e aí me atrapalha o meu sono. Eu vou ficar pensando. Então não vale a pena eu pegar essa ansiedade. Amanhã eu vejo tudo que eu tenho para fazer. Pessoas pessimistas, aquelas pessoas que sofrem por antecipação, acham que tudo vai dar errado, tudo tem que ficar feito pronto muito antes da hora, muito antes do prazo, não pode errar em nada.
essas pessoas também têm tendência a se estressarem demais no trabalho. Outra característica importante dessas pessoas é perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas têm a tendência de... tem muito perigo de sofrerem estresse no trabalho. Por quê? Porque a pessoa perfeccionista nunca vai estar como ela queria. Nunca. Então ela sempre vai acumular trabalho, ela vai acumular frustração. Aí muitas vezes ela também já tem só o foco já mais no negativo, no que ela fez de errado, e ela mesma aceita, né? Aqueles colegas que só dizem crítica, que não reconhecem o que foi feito de bom, ela vai dando cada vez mais valor a essas pessoas, a esse tipo de crítica, e que não é legal, fica um ciclo vicioso, tá bem? E o outro tipo de pessoa, só para terminar, depois eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão falando aí. O outro tipo de pessoa que, em geral, se estressa no trabalho é aquelas pessoas passivas. Sabe aquelas pessoas que não têm muita coragem de falar o que pensam, de se posicionar, acabam aceitando... Fulaninho, você pode fazer mais isso? Ah, posso. Aí, às vezes, a pessoa tinha um compromisso e tem que sair do trabalho, mas aí chega uma outra colega, pede, ai, fulaninha, faz só mais isso pra mim. Ah, não, faça. A pessoa passiva, ela só se prejudica o tempo todo. E aí ela vai acumulando frustração. Falta de reconhecimento, frustração, ela mesma não sabe impor os limites dela e por isso ninguém reconhece. Pessoal, toda pessoa que é abusada é um problema dela também de deixar claro as suas vontades. Muitas vezes em um ambiente de trabalho com muitas pessoas, não é o seu chefe, o seu gestor que vai perceber que você está sendo sobrecarregado. Você também tem que se impor, porque muitas vezes as pessoas não imaginam que aquilo está pesado para você. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, não são treinadas para se colocar no lugar do outro, para imaginar, poxa, será que o fulaninho pode fazer isso hoje? Ninguém pensa, todo mundo pede. E se você tem dificuldade de se impor, aí é o problema, porque daí você não fala nunca, você não mostra o seu respeito, o seu limite. Se uma vez você fala, não, eu não posso... Eu tenho hoje a apresentação do meu filho, eu não posso ficar mais no meu trabalho. A próxima vez que te pedirem, no mínimo vão cogitar que você pode não ficar, que você pode ter marcado alguma coisa. Então, quanto mais a gente se der o respeito, a gente obriga a pessoa a pensar na gente. Então, assim, olha, hoje eu vou dizer mesmo a minha vontade, porque na próxima a pessoa vai se obrigar a pensar. Porque a criatura nunca passou pela cabeça dela que existe a possibilidade de não poder. As pessoas, principalmente os chefes, os gestores, só nos veem na empresa e acham que a gente é só aquilo. Ah, fulaninha, pode fazer isso? Ele não sabe como é que está a sua vida fora da empresa. E aí ele sempre vai achar que você pode. E você é que tem que impor o respeito e saber os seus limites.